Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo este vídeo. Um abraço fraternal a todas as pessoas que nos acompanham em nossos vídeos quando falamos de direito previdenciário. Em nosso último vídeo nós tratamos das mudanças nas regras para a aposentadoria no ano de 2024. Hoje nós resolvemos falar um pouco sobre a revisão da vida toda, por ser uma polêmica criada pelo STF e o INSS. Não havíamos postado nenhum vídeo sobre esse assunto, porque apesar da decisão favorável do STF, o INSS ingressou com embargos de declaração, motivo pelo qual o processo aguarda novo julgamento. No entanto, recentemente, o STF colocou novamente em pauta o julgamento e é isso que iremos transmitir a todos vocês. Antes de iniciarmos, gostaríamos de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo sua inscrição, deixando ali um like, fazendo comentários, dando sugestão, para que a gente possa melhorar o conteúdo do vídeo. Tá? Ficaria muito agradecido a todos que assim agissem. Bom, como sabemos, a revisão da vida toda é um assunto que está na pauta do julgamento do Supremo Tribunal Federal, o STF. Isto foi colocado em pauta para o mês de março de 2024. E essa discussão é sobre a possibilidade de os aposentados utilizarem todo o período de contribuição com a Previdência Social para fins de cálculo da aposentadoria. E que este período não seja apenas a partir da instituição do Plano Real, em julho de 94. Isto porque essa limitação impede que as contribuições anteriores a esse período entrem no cálculo. Em outras palavras, quero dizer que com a revisão da vida toda, todas as contribuições são levadas em consideração e a média dos valores pagos podem subir, aumentando, portanto, o valor da sua aposentadoria ou da sua pensão. Antes da reforma da Previdência em 99, através da Lei 9.876, o cálculo para a aposentadoria considerava a média dos últimos 3 anos antes de se aposentar, antes da aposentadoria. A lei, então, ela alterou o cálculo, que passou a ser a média de todo o tempo de contribuição. No entanto, estabeleceu como regra de transição a previsão de que o tempo só começaria a ser contado a partir de julho de 94, para aqueles que já estavam no sistema antes da publicação da lei. O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, ele passou a adotar essa regra para todos os segurados. No entanto, no ano de 2019, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entenderam que os segurados do INSS tinham o direito de escolher a regra mais vantajosa. De forma que, em dezembro de 2022, o Supremo aprovou a chamada revisão da vida toda. Entretanto, no ano de 2023, o INSS recorreu por meio de embargo de declaração, que é um recurso que tem como objetivo esclarecer eventuais contradições ou omissões ocorridas na decisão. E tendo como o ministro Alexandre de Moraes, como relator, ele suspendeu a tramitação do processo, de todos os processos referentes ao tema, até uma decisão definitiva da Corte. O ex-ministro da Corte e atual ministro da Justiça e da Segurança Pública
Ricardo Lewandowski, não se manifestou sobre a reserva de plenário. E por isto, a AGU, Advocacia Geral da União, ele pede a anulação da decisão e a devolução do processo ao Superior Tribunal de Justiça. E esta tese foi acolhida pelo ministro do STF, Cristiano Zanin. E caso o voto seja seguido pelos demais ministros, a análise da revisão da vida toda será interrompida no STF e volta, portanto, para o STJ. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que não faz parte do processo, mas reafirmou que tem entendimento de que o segurado pode sim optar pela melhor regra das duas que estão previstas. E muitas das vezes não vai optar pela regra anterior de julho de 94. Entende também o próprio Instituto que o ex-ministro Ricardo Lewandowski se manifestou, sim. No entanto, afastou a reserva de plenário. Ele não deu um voto escrito, ele votou acompanhando o relator. E o relator afastou esta cláusula de reserva de plenário. Para o Instituto, o direito dos segurados à revisão é evidente e deve ser validada para se fazer justiça aos aposentados prejudicados, por não ter acesso à opção mais vantajosa para o cálculo da aposentadoria. A modulação desses efeitos de respeito às regras estabelecidas para a aplicação de uma decisão judicial. De como, a partir de quando e a quem se aplica. O STF, quando decide uma determinada questão que atinge uma multiplicidade muito grande de pessoas na sociedade, além de decidir o direito, tem também o dever de decidir quando que vai se aplicar e a partir de quando vai se aplica, principalmente quando esse direito muda um entendimento que já estava vigendo nessa própria corte. Também para o Instituto não há que se falar em modulação, já que não houve alteração substancial com a decisão. O próprio Instituto não é parte no processo, mas ele atua como amigo da corte e vem afirmando que o STJ manteve o entendimento de que o cidadão deve ter direito ao melhor benefício e que cabe ao INSS ofertar a opção mais vantajosa ao segurado, que é uma decisão muito aguardada pelos aposentados. O julgamento foi adiado por causa da longa lista de ações na pauta de julgamento no STF, estando pautado agora para o mês de março de 2024. Não sabemos se realmente vai acontecer esta pauta. No julgamento será revisto os embargos opostos pelo INSS, que questiona a decisão da Corte, que deu aos aposentados o direito da chamada revisão da vida toda em dezembro de 2022. A decisão que permite ao segurado da Previdência Social escolher a melhor regra que lhe seja mais favorável. E, portanto, é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça que desfez essa decisão, que foi que foi chancelada pelo STF em dezembro de 2022. Bom, a análise dos embargos, que foi iniciada em plenário virtual, mas após pedido de destaque do relator, ministro Alexandre de Moraes, foi interrompida para ser levada ao plenário físico. E o julgamento
que havia sido pautado para a primeira sessão de 2004, ocorrida no dia 1º, por exemplo, mas o que ocorreu foi que, devido à lista extensa de processos, foi adiada para 28 de fevereiro e acabou sendo novamente adiada pelo mesmo motivo. De forma que, até a suspensão, o placar da votação estava em 4 votos a favor de modular os efeitos da decisão, em 3 para acolher o pedido do INSS e anular o acórdão do STJ. Nos embargos, o INSS diz que para que o acórdão seja anulado ou em caso de negativa, ele requer a modulação de efeitos da decisão do STJ. E a favor da modulação, além de Moraes, votaram o Edson Fachin e as ministras Rosa Weber, hoje aposentada, a ministra Carmen Lúcia. Portanto, já a favor da anulação do acordo, votou o ministro Cristiano Zanin, que foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. De forma que, no caso de que prevaleça o voto do ministro Cristiano Zanin e o acórdão seja anulado, a discussão volta para o STJ, para um novo julgamento. Em seu voto, o Zanin afirma que na tramitação do processo houve uma inobservância da reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal de 88. Para ele, esse tipo de processo deveria ter sido julgado pelo plenário do tribunal e não por um colegiado. Esse é o entendimento do ministro Cristiano Zanin. No caso, a decisão oriunda da primeira sessão do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça. E a cláusula de reserva de plenário é uma regra segundo a qual as cortes só poderão declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou norma pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos integrantes do órgão especial. Ora, em relação à modulação de efeitos, o voto de Rosa Weber estabeleceu como marco temporal o dia 17 de dezembro de 2019, data em que o STJ confirmou o direito à correção aos aposentados. Ela foi acompanhada por Carmen Lúcia e Edson Fachin. Já o relator do processo, Alexandre Moraes, estabeleceu como referência a data de 1º de dezembro de 2002, quando foi julgado o mérito da ação no STF, o Supremo Tribunal Federal. Vejamos que, na revisão da vida toda, os segurados do INSS têm o direito de recalcular suas aposentadorias, incluindo na composição da média salarial, contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 94. Isto porque, em 99, uma reforma da legislação previdenciária mudou os cálculos, as fórmulas de cálculo dos benefícios e definiu que, para pessoas que já contribuíam com o INSS naquela época, os pagamentos antes do Plano Real 94, que foi em 94, não seriam considerados. A grande perspectiva é desafios enfrentados por todos os aposentados e o futuro da revisão da vida toda, em especial por milhares de aposentados que aguardam ansiosamente o julgamento desta revisão da vida toda. Este processo
tem sido objeto de atenção e debates. E até agora está nas mãos da Justiça, tendo como relator o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, do qual esperamos que este cidadão tenha bom senso em seu julgamento, em vista de que o mesmo já se mostrou um guardião dos direitos sociais, violados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A revisão tem um impacto direto na vida financeira de muitos aposentados brasileiros, e tal revisão propõe considerar todo o histórico das contribuições previdenciárias do segurado, para que possa calcular o valor real da sua aposentadoria, incluindo os períodos em que os salários foram mais elevados. O que vemos é que isto pode resultar em um benefício mais condizente com a realidade financeira do aposentado, pelo qual passa esses aposentados hoje, e vai aí lhe garantir uma aposentadoria e uma vida mais digna. Os aposentados, eles esperam com grande expectativa o julgamento do tema. Muitos deles esperam que esse processo represente um marco na garantia dos direitos previdenciários, proporcionando uma revisão justa, equitativa dos seus benefícios, especialmente para aqueles cujas contribuições foram subestimadas ao longo dos anos. O pedido de destaque realizado pelo ministro Alexandre de Moraes no final de 2023, para que o julgamento pudesse ocorrer no plenário presencial, ele é visto como um elemento crucial para que o desfecho seja justo e favorável aos aposentados. Além do mais, existe uma confiança na justiça brasileira, por ser um fator que permeia as expectativas dos aposentados, e também a crença na imparcialidade, na interpretação equânime da legislação e na defesa dos direitos previdenciários, que são aspectos que fundamentam esta confiança pelos aposentados. O ministro relator, ele já declarou em seu voto favorável ao direito, e também temos a declaração favorável dos ministros Edson Fachin e das ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. A ministra Rosa Weber já se aposentou e terá o seu voto validado no plenário presencial, pois votou em plenário virtual. E o ministro que vai lhe suceder não poderá participar do julgamento. Contudo, vale ressaltar que o julgamento da revisão da vida toda trouxe grandes controvérsias com relação ao voto do ministro Cristiano Zanin, ministro indicado pelo atual presidente Lula, que votou pela anulação de todo o julgamento. O seu voto tem posicionamento contrário aos interesses dos aposentados, e que tal voto suscitou debates acerca da conformidade com o regimento interno do STF, pois alega o ministro omissão no voto do ministro aposentado Ricardo Lewandowski. O ministro aposentado Ricardo Lewandowski acompanhou integralmente o relator do processo, e isso vai ao encontro do regimento interno da Corte, que prevê que o voto vogal, quando não tiver divergência, pode acompanhar a relatoria. Entender que houve omissão é contrariar
E isso foi rechaçado pelo ministro Alexandre de Moraes em seu voto, demonstrando claramente não haver omissão alguma. Além disso, em um plenário político complexo, é crucial destacar que o STF mantém uma posição firme em relação à sua independência. Isto em meio às interferências políticas que podem surgir. Portanto, o STF reitera seu compromisso com a autonomia entre os poderes, resguardando a integridade das decisões judiciais. De forma que a mais alta corte do país afirma e reafirma que sua missão é pautada na interpretação da Constituição e na defesa dos direitos fundamentais, e que qualquer pressão externa não deve influenciar nas suas decisões. Nós entendemos que esta postura, ela ressalta a importância da manutenção do Estado de Direito e da separação dos poderes, que são elementos fundamentais para o pleno funcionamento da democracia brasileira. Para finalizar, no ano de 2024, se inicia com a promessa de importantes decisões que irão modular o futuro dos aposentados no Brasil, que é a famosa pauta da revisão da vida toda, pela qual representa um marco em todo esse cenário. Além do mais, se espera que o relator reflita com justiça para que se possa ter a esperança de uma resolução equitativa para aqueles que contribuíram ao longo de suas vidas laborais, contribuindo para a Previdência Social. No entanto, sabemos que é imperativo que o processo judicial seja conduzido com rigor e respeito ao regimento interno do STF, especialmente em face das divergências apresentadas, como no voto do ministro Cristiano Zanin. Paralelamente, diante das nuances políticas do país, a reafirmação da independência do STF se mostra essencial, assegurando que as decisões tomadas não sejam influenciadas por pressões externas, preservando assim a essência do Estado de Direito e alicerçando, portanto, a confiança da população no sistema judiciário brasileiro. Resta agora aguardar atentamente os desdobramentos deste processo, cientes de que as decisões tomadas terão impactos significativos na vida de milhares de cidadãos brasileiros que é aposentado. Já se demanda mais de 24 minutos de vídeo. Para que não fique muito cansativo, vamos ficar por aqui. E quando tivermos qualquer novidade sobre a decisão desta polêmica chamada revisão da vida toda, nos comprometemos com todos vocês a estar postando vídeo e alertando a todos sobre tais decisões. Um forte abraço a todos e esperamos todos que façam sua inscrição, deixe um comentário, deem sugestões, ficaríamos agradecidos. E até o nosso próximo vídeo. Forte abraço.